Por que tendes tanto medo, homens fracos na fé? Por que tendes tanto medo, homens fracos na fé? Filhos queridos, esta observação, esta pergunta de Jesus, feita aos apóstolos, se repete a cada um de nós. Por que tendes tanto medo? Pelo evangelho proclamado, poderíamos dizer, é óbvio, está claro, é nítido. Mas nós temos que ir além deste texto tão conhecido e divulgado. Esse texto que volta várias vezes durante o ano, às vezes por um evangelista, às vezes através de outro evangelista. Nós estamos aqui, como toda terça-feira, numa devoção que tem por objetivo edificar a nossa fé. A devoção das santas chagas de nosso Senhor, que está envolvida no grande mistério, no centro da nossa fé, no ponto central daquilo que nós cremos, sua paixão, morte e ressurreição. Santas chagas que acompanham Jesus desde a sexta-feira santa, na cruz, mas também quis Jesus, no ato da redenção, do sepulcro vazio, carregar. E lembremos que por muitos motivos, em várias circunstâncias, Jesus se valeu das santas chagas, com o objetivo de confirmar sua identidade. Mesmo aos apóstolos, quando estavam com medo dos judeus, sou eu, disse Jesus. Vocês têm dúvida? Olhem para as minhas chagas. Depois, no clássico exemplo que se deu com Tomé, sou eu. E se você precisar, coloque a sua mão nas minhas chagas. Mas não só. Recentemente, celebrando o Sagrado Coração de Jesus, ainda está conosco a imagem, porque ainda estamos no mês de junho, mês do Sagrado, no coração do Cristo, que brota da chaga do peito aberto, mas nas mãos também carrega as chagas. Se olhamos aqui Santa Margarida Maria Alacoque, se olhamos para a revelação de Jesus, feita a Santa Faustina Kowalska, também as santas chagas. As chagas nos vêm para confirmarmos-nos na fé. É uma devoção e aqui nós estamos para sermos confirmados na fé. Então, a pergunta de nosso Senhor se torna mais ainda provocativa. Por que tendes tanto medo, homens fracos na fé? O que vos falta? O que mais vocês precisam? O que mais necessitam? É impressionante que hoje esse texto da tempestade acalmada, como é assim chamada,
ou como eu canto a tempestade vai passar, é narrado por Mateus, e só Mateus nos coloca a este ponto. Esta pergunta que ecoa para todos os tempos: o que você precisa mais na sua vida? De que sinal você precisa mais para ter fé e não ser incrédulo, como ele desafiou Tomé? Não seja incrédulo. O texto começa dizendo que Jesus entrou na barca com seus discípulos, e os discípulos foram juntos. Barca. A barca significa, classicamente, a igreja. Tanto que se fala da igreja como uma nau, uma grande barca. Lembremos barca, Noé. Lembremos barca, a nossa vida. Mas o importante é perceber este fato: Jesus está na barca. Diferentemente de outros evangelistas, Jesus não vem depois. Isso nos dá uma certeza, meus irmãos: Jesus está conosco na nossa barca, na nossa existência. Se entendemos barca, a nossa família, o Senhor está na nossa família. Se entendemos a barca, a igreja, Jesus está junto conosco. Ele não está na margem, Ele está junto na barca, para todas as aventuras, vamos dizer, para tudo que pudermos passar, positivo e negativo, o Senhor está junto conosco. Já é um primeiro aspecto a levarmos para a nossa vida. Deus não assiste a história da humanidade de camarote, nem da humanidade, nem em meio a essa guerra absurda que não termina, e que nós nem ouvimos mais falar, só ouvimos quando há uma grande explosão, com muitos mortos, eles voltam a falar da guerra. Mas quantos não estão? E Deus não está vendo de camarote. Deus não está vendo de camarote a nossa história. Deus não fica à distância. Se você lembrar, no Antigo Testamento: eu ouvi o clamor do meu povo, eu desci. Deus encarnado. Não é porque Cristo ressuscitou que Ele não está no dia a dia de cada um de nós. Meus irmãos, isso deveria já nos pacificar. Isso já seria o suficiente para tirar o nosso medo. Isso já deveria ser o suficiente para tirar as nossas incertezas, nossas angústias. Quando às vezes a gente pensa: meu Deus, eu vou naufragar, Senhor, eu não vou dar conta, Senhor, as coisas estão muito difíceis. Lembre-se disso: o Senhor está comigo. Ele prometeu e Ele cumpre. Eu não os deixarei só. Mas o Evangelho não termina ali. Houve uma grande tempestade no mar. Há de se perguntar: mas por acaso Israel tem mar? Estamos falando do mar da Galileia. É chamado mar da Galileia, é chamado o mar de Tiberíades, o lago da Galileia. É água doce, mas de fato nós sabemos que é um lago grande, extenso, e que do dia para a noite a água muda rapidamente, por causa dos ventos que vêm frios, com o calor que tem, chega a 6, 8 metros as ondas. Isso é um fato, é um fenômeno. Então, de fato, eles passaram por um momento de grande tempestade, ventos fortíssimos. Mesmo porque o mar da Galileia é uma harpa de Sião, também chamada. Então canaliza-se o vento. Mas o que quer dizer o evangelista? Quantas tempestades o mundo não viveu?
com guerras. Quantas dificuldades a igreja não passou quando se pensou, agora a igreja termina. E o Espírito Santo suscita. Quantos momentos da nossa vida nós não estamos nesta travessia, porque queiramos ou não, é uma travessia. É uma travessia do nascer ao morrer. Mas é uma travessia, como diz, nunca esqueça isso. Não para o fim, para um recomeço. Estamos no 7º dia. E tantos outros celebram seus falecidos. Nunca a morte biológica é um fim. É sempre quando você está diante de um falecido, até breve, até nosso reencontro. Essa é a nossa fé. Mas nesta travessia, não importa quantas décadas, quantas vezes nós temos esta sensação que o Evangelho nos sugere: Senhor, salva-nos, estamos perecendo. É um grito justo, é uma prece justa. Primeiro, reconhecer que só Ele pode nos ajudar, reconhecer que só Ele pode nos salvar do naufrágio, do afogamento, da destruição. Esta frase deveria sempre estar em nossos lábios: Senhor, salva-nos, salva-nos agora, nas necessidades temporais, e podemos pedir. Salva-nos, Senhor, agora, quando a tempestade do desemprego nos assola. Salva-nos agora, diante de uma doença grave. Salva-nos agora, diante de uma angústia que fica em nossa alma. Salva-nos agora, diante das tribulações. Mas principalmente, Senhor, que esta salvação seja agora e para sempre. A salvação momentânea e a salvação eterna. Então este salva-nos tem duas dimensões na nossa vida. Não foquemos só o agora. Não fixemos o nosso pensar só agora. Lembre-se que às vezes, Deus permite certas coisas para a salvação maior. É o mistério da provação. Deus permite certas situações, circunstâncias, para que a nossa salvação seja plena. O espinho da carne de São Paulo, que Deus não tirou. Uma doença que fica. Algo que teremos que conviver. E através dessa convivência, nos aproximamos mais de Deus. É a pedagogia de Deus. Às vezes difícil de compreender, mas é a pedagogia de Deus. É impressionante, meus irmãos, que Mateus é o único que diz que Jesus dormia. Espera, ele dormia sim, o acordaram. Mas veja, salva-nos, Senhor, nós vamos perecer. Mas Jesus estava no barco. Se o barco se partisse e eles naufragassem, Jesus estava no barco. Parece que os apóstolos não compreenderam que a sorte deles era também a sorte do Cristo. O que aconteceria com eles, aconteceria com Cristo. Exatamente por não termos essa percepção do amor de Deus conosco, da presença de Deus na nossa vida, nós achamos que Deus está distante, Deus está dormindo.
E aqui Mateus quer evocar aquela ideia que a gente tem: Deus me esqueceu. Quantas vezes a gente fala isso? Se não fala, pensa: Deus esqueceu de mim, Deus não liga para mim, Deus não escuta as minhas preces. Deus está dormindo. Não tem um salmo que diz: Deus não dorme, Deus é o vigia constante. Portanto, meus irmãos, quando a pergunta de Jesus é: por que tendes tanto medo, homens fracos na fé? Vocês não estão vendo que eu estou do teu lado? Vocês não estão se dando conta que eu estou aqui? Homens fracos na fé. E veja que nosso Senhor falou isso nada menos que para os 12: Pedro, João, Tiago, André, Felipe, Bartolomeu, Mateus. Homens que a gente imagina que, por estarem vivendo do lado do Cristo, vendo-o curar cegos, aleijados, paralíticos, multiplicação dos pães, não se esperava que fossem fracos na fé, quanto mais eu e você. Então, o que fazer na nossa fraqueza na fé? O Senhor está comigo, eu confio no Senhor. Fracos na fé, eu confirmo a minha fé nas tuas santas chagas. Eu olho para as tuas santas chagas e vejo o teu amor. Eu toco as tuas santas chagas e peço a graça de ser superada a minha incredulidade. Eu confio, Senhor, que quando a vida por um momento, ou mais constante, menos constante, se virar contra mim, com ventos contrários, com ondas contrárias, eu confio, Senhor, que a tua voz é capaz de cessar toda a tempestade. Eu confio, Senhor, eu não vou fraquejar. Meus irmãos, nosso Senhor se levanta, dá uma ordem, ameaçou os ventos e o mar. Judeu não gosta de mar. Se você olhar para os povos antigos, a grande maioria dos povos foram navegadores. Os judeus nunca. Por quê? Porque no Antigo Testamento, para o judeu, sempre o mar foi lugar dos monstros marinhos. Sempre o mar foi lugar do mal. Isso é na cultura bíblica do Antigo Testamento. Mar, sempre lugar do caos. Sempre lugar onde o mal se manifesta. Então, quando nosso Senhor se levanta, ameaça os ventos, ameaça o mar, Ele está se colocando acima de qualquer força maligna. Na cultura judaica, Ele está acima de toda e qualquer força que possa destruir a humanidade, o ser humano e a minha vida. É por isso que no final eles ficaram maravilhados, não só porque naquele momento veio a bonança, mas porque Ele era o Messias que tinha poder sobre o mar sombrio. Ele tinha poder sobre os monstros marinhos. Ele tinha poder sobre uma força caótica, a nova ordem. E Jesus tem esse poder. Eu te pergunto, qual tempestade você está passando hoje? Qual tribulação você está passando hoje? Quais são os medos que te rondam? Quais são
os problemas que estão tirando a tua paz, que se você pudesse, você daria um grito: Senhor, salva-nos, estamos perecendo. Exatamente nesse olho do furacão, exatamente nessa tempestade terrível que você está passando, o Senhor está dizendo: tenha fé, eu estou aqui. Não seja incrédulo. Queridos irmãos e irmãs, toda terça-feira nós invocamos Jesus das Santas Chagas, mas quando chega a última, nós lembramos e rezamos por todos aqueles que levam a devoção às mensageiras, os mensageiros. E acredite, meus irmãos, quando um mensageiro, uma mensageira arruma 15, 20, 30 famílias, às vezes ela nem tem noção que ela está levando calmaria nos lares, está levando Jesus, que tem poder sobre todos os males. Às vezes a pessoa, e é assim, quem está no serviço de Deus, não nos cabe medir nossa ação, não, nem eu, nem você. A nossa missão nunca é colher, é plantar. Mas acredite, nós estamos com mais de 8.000 capelinhas missionárias. A pessoa que às vezes se incomoda no seu WhatsApp, muitos estão optando assim para acompanhar os grupos. Onde está a capelinha? Se parou, se foi. Você não consegue medir, nem tente, mas acredite que sim, o bem que você está fazendo às famílias, o bem que você está fazendo para famílias, e não importa se vão à igreja ou não vão à igreja, que estão passando por tempestades, seja um casal, seja com os filhos, seja na vida psíquica, seja na vida espiritual. Eu diria, cada capelinha que chega numa casa é um convite à confirmação da fé em Jesus Cristo. E repito, por se tratar de Jesus das Santas Chagas, cada capelinha que chega numa casa é um convite à família a uma confirmação na fé. É uma resposta a esta pergunta: por que vocês têm tanto medo? Homens de pouca fé. O mundo de modo geral está assim. As pessoas estão com a fé enfraquecida, as pessoas estão com a fé abalada. Por quê? Por várias razões, e aqui eu teria que nominar muitas, mas o inimigo quer que a nossa fé fique abalada. O inimigo quer que nós titubeemos. O inimigo quer que as famílias se dissolvam. É vontade dele. Ou você acha que o antirreino quer homens e mulheres firmes em Jesus Cristo? Não, dá trabalho. É igual governar povo inteligente. É igual é difícil governar um povo com educação. Por isso que não se investe em educação, porque um povo com educação não se dobra. O diabo sabe disso. Um povo sem fé é fácil de ser dominado. Então toda a ação da obra evangelizar, levar uma capelinha, você vai falar: mas o que eu estou fazendo? Que besteira, levar uma capelinha, passar desgosto, às vezes receber cara feia. Faça por Jesus.
alegra meu coração, tanto que dia 19 de agosto, às 19 horas, como vai ser eu não sei, isso não é problema meu. Eu quero falar com as 8.000 mensageiras. Se vai ser por live, se vai ser por televisão, se vai ser... Deus não me deu bilocação, mas aí resolva a rede evangelizar. Quero falar com as 8.000. Quero falar com elas, incentivá-las. E desde as 24 horas tomei a decisão, e não vai mudar, de toda semana citar novas capelinhas. Como por exemplo, nessa última semana 15 novas, 4 no Paraná, uma em Pernambuco, 2 no Ceará, uma em Goiás, uma no Rio de Janeiro, uma em Minas Gerais, uma em Santa Catarina, uma em Alagoas, uma em Mato Grosso do Sul. E cito pelo menos algumas. Obrigado, Maria das Dores de Araújo, de Pão de Açúcar, Pernambuco. Obrigado, Rodrigo Eduardo Oliveira Dias, de Divinópolis, Minas Gerais. Obrigado, Fernanda Daniele, de Novo Mundo, Mato Grosso do Sul. Obrigado, Vera Lúcia Pedra Targino, do Rio de Janeiro. Nós temos um Brasil a ser confirmado na fé. A pergunta de Jesus continua: por que tendes tanto medo, homens e mulheres? A resposta ele mesmo dá: porque lhes falta fé.